Muito boa tarde! Boa tarde, pessoal! Já são meio-dia de quarta-feira. E hoje nós vamos para a nossa segunda live desta semana, que eu vamos falar hoje sobre como você pode atrair clientes de maior valor e parar de depender apenas de indicações. Então vão entrando aí para a nossa live de hoje, peguem o seu papel, sua caneta, caderno, seja o que for para você fazer as suas anotações. O pessoal já está entrando aqui. Boa tarde, Soraya. Tudo bem? Boa tarde mesmo, né? Vamos almoçando, quem está almoçando, quem está em trânsito. Vão entrando aí, Soraya. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Uma das maiores dificuldades de advogados, escritórios de advocacia, é sair do modelo tradicional de depender apenas de indicação. E já para começar aqui, eu quero entender como é que é hoje o seu modelo de prospecção de clientes. Tá voltando, Soraya? Que bom! Já coloca aqui para mim. Como é que é hoje o seu modelo de prospecção de clientes? Tudo bom, Ana Paula? Vai chegando aí para nossa live. Ana Paula, que está lá em Portugal. Que horas são aí, Ana Paula? Você já passou da hora do almoço, né? Boa tarde, Arnaldo. O pessoal vai entrando aí para a nossa live. E a live hoje nós vamos falar sobre como que você pode atrair clientes de maior valor e não ficar dependendo só de indicações de clientes. E aí eu quero entender, já vocês que já estão entrando aqui, eu quero entender como que é a sua situação atual hoje. Quantos clientes do seu escritório vêm de indicação? Quantos clientes vêm de indicação? Você hoje, como é que é o teu modelo de prospecção de clientes? É mais indicação, 100% indicação? Você tem estratégia de prospecção de clientes? Coloca aí para mim. A Soraya falou que o modelo é mais indicação e poucas pessoas vêm pela rede social. Ana Paula está na hora do lanche, já são 4 horas aí em Portugal. Maravilha! A gente está aqui na hora do almoço. Então, pessoal, vai entrando. Grata, que bom, grata por ter retornado às lives Ouro Puro. Então você gosta das lives aqui, né, Ana Paula? Que bom saber, que bom saber. Quem estava sentindo falta das lives, gente? Além da Ana Paula, quem mais estava sentindo falta das lives? Ana Paula, senti sua falta na reunião mensal coletiva de segunda-feira, que também foi Ouro Puro. Depois a aula vai subir lá na plataforma e assiste, que foi sobre gestão e estratégia de escritório de advocacia com uma professora convidada, e foi ouro puro a aula de segunda-feira na nossa reunião mensal coletiva. Depois assiste lá na plataforma que vai subir hoje. Tudo bem? Bom dia, Alda. Então, gente, eu quero saber de vocês, né? Quero saber de vocês como é que é o seu modelo de prospecção de clientes hoje. Quem ainda vive só de indicação de clientes. A Soraya já colocou aqui que o modelo dela é mais indicação de clientes e algumas pessoas vêm pela rede social, pouco vêm pela rede social. Quero entender aqui qual é o teu modelo de prospecção. Você teve um jantar de network e não conseguiu assistir. Muito bom, mas vai subir lá e você assiste. Então hoje eu vou mostrar para vocês que estão aqui como que você vai depender, como você não depender apenas de indicação de clientes. Porque você viver só desse modelo de indicação de cliente limita muito o seu crescimento, limita muito o crescimento do seu escritório, por alguns motivos que eu vou falar aqui para você, né? Como é que é a dor da dependência de cliente? Porque, primeira coisa, eu quero que você entenda aqui, tá? Eu não condeno você ter esse modelo de indicação de clientes. Porque o cliente que vem por indicação, ele é bom. Geralmente, ele já vem aquecido. Ele é a melhor forma de prospecção, é a melhor forma de venda. A sua venda é mais fácil quando o cliente vem por indicação. Tanto que com os meus clientes de consultoria, os meus mentorados, eu trago essa diferença. E eles sentem na pele. Porque você fechar um cliente que vem por indicação, você vender para ele, é muito mais fácil do que você vender para um lead, que a gente chama isso em marketing. Quem ainda não está familiarizado, é importante você
se familiarizar com esses termos, do que um lead frio, que é alguém que não te conhece e que vem por outros canais de prospecção, como aqui a rede social, como um tráfego pago, tá? Então, um lead frio é aquele que você ainda precisa construir relacionamento, aquecer essa pessoa para que ela crie confiança em você e gere nela desejo em te contratar, porque na visão dela você é a pessoa certa a ser contratada. A pessoa que vem por indicação a gente chama de lead quente, porque essa pessoa, em primeiro lugar, ela já está procurando a resolução para o problema dela. Ela já sabe que ela tem um problema, ela já tem essa consciência, ela tem um problema. E ela quer resolver esse problema, ela não tá de curiosa. Ela não quer só saber, ela não está ali buscando entender o que seria, como seria resolver, ela não está nessa fase, ela já passou dessa fase. Ela já está procurando alguém que possa ajudá-la. E uma outra pessoa que confia em você, que já conhece o seu trabalho e que ela também confia, porque é conhecido dela, é um amigo ou é um parente, é alguém próximo que ela confia, indicou você e falou bem de você. Já fez a sua propaganda. E a melhor propaganda que a gente pode ter é a propaganda feita por outras pessoas. Outra pessoa que fala bem de você, que te indica. Essa é a melhor propaganda. Então, quando esse cliente chega até você, ele já vem aquecido, ele já vem referenciado e ele já vem confiando em você, porque a sua credibilidade já foi chancelada. Então, vender para esse cliente, fechar um contrato com esse cliente é muito mais fácil. E aí é que vem uma reflexão para você. Não meça as suas habilidades de vendas somente em fechar contratos com clientes que vêm por indicação. Não fecha, não meça. Porque esse tipo de cliente, ele é mais fácil de vender. Mas hoje, que nós estamos lidando também com outros canais que você pode ampliar a sua entrada de clientes, a sua geração de demanda no seu escritório, se você não souber vender para um lead mais frio, tá? Você não consegue transformar realmente mais possibilidades de clientes e de demandas. Então é importante você abrir os canais de prospecção e também aprender a vender, porque é muito diferente com o processo de vendas de um lead que vem aquecido e de um lead que vem frio. Por isso que quanto mais presente, mais autoridade você construir nos seus outros meios de comunicação, nos seus outros canais de prospecção, você vai aquecendo esse lead, você vai fazendo com que ele confie mais em você, sinta credibilidade. E a relação cliente e advogado é de confiança, é de prestação de serviço. Assim como a gente, quando procura um médico, a gente procura um médico que a gente confie, não é mesmo? A gente procura um médico ou que foi referenciado por alguém que falou que aquele médico é muito bom, ou você fica um tempo pesquisando. Eu faço isso. Hoje, como é que eu busco um médico? Eu vou na rede social. Eu pesquiso o perfil da pessoa, eu vejo as postagens da pessoa, eu assisto os vídeos da pessoa, eu vejo os resultados do médico, até eu ir criando na minha mente uma confiança com relação ao trabalho dele e entendendo que ele é o médico que eu quero. Hoje, a forma como as pessoas chegam num profissional que presta serviço, que é o caso do médico, que é o caso de um dentista, que é o caso de um psicólogo, que é o caso de um advogado. As pessoas vêm pela rede social, as pessoas procuram a chancela da sua credibilidade na rede social. Então, se você não se faz presente, e se você não se faz presente de forma estratégica, com um posicionamento bem construído, você perde a possibilidade de transformar seguidores em clientes. Então, a Soraya que falou aqui, poucos vêm pela rede social.
é importante você trabalhar bem o seu posicionamento na rede social, para que você mude essa sua realidade, para que você consiga transformar seguidores em clientes, em razão do teu posicionamento no digital. Então, voltando aqui a falar dos problemas de você viver só de indicação de cliente. Um dos problemas é você não ter previsibilidade. Porque quando você aposta as suas fichas unicamente num único meio, um único canal de prospecção e que você não tem controle, você não tem previsibilidade. Porque você nunca sabe quando alguém vai te indicar um cliente. Concorda comigo? Você sabe quando um cliente seu, quando um conhecido seu vai te indicar um cliente? Você consegue ter essa bola de cristal e saber? Comenta aqui para mim. Enquanto eu pego mais água aqui. Vocês conseguem saber, gente? Quando que vai chegar mais cliente novo no seu escritório? Quando que alguém vai lembrar do seu nome? Quando que alguém que aquela pessoa conhece vai pedir para ela a indicação de um advogado que faz o que você faz? Você não tem como prever essas coisas. Você pode até provocar isso. Se você tiver no seu escritório, tá? Se você tiver um processo de fomentar essas indicações de clientes. Você pode estruturar um programa de bonificação para que os seus atuais clientes se sintam cada vez mais engajados em te indicar clientes. Você pode estruturar um programa de bonificação. Só é lembrado quem é visto, Soraya. Isso mesmo. Ou se você faz isso, se você provoca os seus clientes a lembrarem de você. Então, se você estrutura um programa de bonificação para os seus clientes, se você volta e meia está em contato com os seus clientes, ou seja, tem alguns mentorados meus, eu tenho até uma que está assistindo aqui que fez isso, é você ter uma lista de transmissão com os seus clientes. Você lá ter uma lista de transmissão, onde volta e meia você está postando conteúdo para os seus clientes, você está postando notícias para os seus clientes, você está em constante comunicação com os seus clientes atuais. E aí eles nunca vão esquecer de você, eles vão ter sempre você em mente. E se você cria ali uma rotina de estar divulgando para eles notícias, divulgando para eles conteúdo, newsletters sobre os serviços que você presta no seu escritório, novidades do seu escritório. Vamos supor que agora você criou uma parceria com outro advogado que atua em outra área. Então, você também tem essa possibilidade hoje no seu escritório. Você criou esse outro braço, esse outro nicho, que é um outro profissional, parceiro seu, que vai estar atendendo os seus clientes e você comunica isso lá no seu grupo, na sua lista de transmissão. Ou seja, você está constantemente fazendo com que os seus atuais clientes se lembrem de você. E isso é muito importante, porque eles lembrando de você, eles vão te indicar sempre que eles ouvirem alguém passando por algum problema que você resolve. Então, é importante você estar ali sempre fomentando as indicações de clientes. Você também pode buscar construir parcerias, né? E ter ali com os seus parceiros esse compromisso de indicação mútua de clientes. Então, você consegue provocar ali que o seu fluxo de indicação ocorra com maior previsibilidade. Mas se você não faz nada, que é o que a maioria comete esse erro, fica só de braços cruzados, esperando a graça de Deus de que alguma hora vai vir um cliente novo, você vive numa imprevisibilidade constante. Outra coisa que pode acontecer quando você fica só vivendo de indicação e deixa com que o acaso te traga clientes, é você atrair clientes desalinhados. E para você evitar isso, é importante que os seus próprios clientes tenham clareza do seu posicionamento. E como que você vai fazer isso? Se posicionando na rede social, se posicionando
com os conteúdos que você passa para eles, se posicionando como profissional, para que fique claro na mente do seu cliente o que você faz, para quem você faz, o valor do seu trabalho, né? O valor que eu trago aqui não é só o valor monetário, mas o valor da entrega. Porque quando ele for te recomendar, ele vai te recomendar para a pessoa certa, ele não vai te recomendar para qualquer um. Ou se vier uma pessoa que possa até não ter o valor financeiro, ele já vai avisar, olha, eu vou te indicar para minha advogada, mas ela é muito boa, mas ela é, né, ela cobra bem, mas ela é muito boa. Então você precisa deixar claro na mente do seu cliente o seu posicionamento. E o erro acontece quando você mesma não tem consciência do seu posicionamento. Você não tem consciência do seu posicionamento, então as pessoas acabam te indicando qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí chega clientes desalinhados até você. E aí você até acaba fechando, porque você só vive desse modelo de indicação. Chegou um único cliente naquele mês, depois de meses sem novos clientes, você acaba fechando qualquer coisa. E isso frustra. Isso faz com que você se mantenha num ciclo de advocacia que você parece que não sai do lugar. Então essa clareza precisa vir primeiro de você. Para quem você quer vender os seus serviços, de que forma você quer se posicionar, e você precisa começar a deixar isso claro em todos os seus meios de comunicação, para que os seus próprios clientes tenham essa clareza do que você faz, para quem você faz, qual é o valor do seu trabalho, não só em termos financeiros, mas o valor da tua entrega, os benefícios, para quando eles forem falar de você, eles te recomendarem para as pessoas certas. E o terceiro problema aqui, quando você vive só de indicação, é que você limita muito o seu crescimento. Se você não tem outros canais de prospecção de clientes, você limita demais o seu crescimento. Principalmente advogados que eu vejo que às vezes falam, eu estou há dois meses sem novos clientes, 2 meses sem fechar um contrato. E ficam de braços cruzados, achando que isso é normal. E o pior, não fazem nada para sair dessa situação. Não buscam soluções, não buscam alternativas, ficam achando que isso é normal. Como eu falei na live de ontem, se você não tem um planejamento estratégico, se você não tem clareza das suas metas, se você não tem clareza dos objetivos que você quer alcançar, você vai aceitar qualquer coisa. Você vai aceitar que o anormal é normal. Você vai aceitar que não ter clientes durante 2 meses é normal. Até em 1 mês não é normal você não fechar um contrato. Mas para isso você precisa se movimentar, você precisa ter estratégias, que é o que nós vamos começar a falar aqui hoje. O que diferencia escritórios que atraem clientes de maior valor? E o que é um cliente de maior valor, só para você entender? Um cliente de maior valor, ele tem algumas características. A primeira delas é que ele tem clareza do problema que ele tem. Ele sabe que ele está passando por um problema. O segundo ponto é que ele já quer resolver o problema. Ele não quer deixar para depois, ele ainda não é uma pessoa inconsciente, ele já sabe e ele quer resolver. Ele já quer resolver, ele não quer deixar para depois. Terceiro ponto, terceira característica do cliente de maior valor. Ele quer pagar. Ele quer pagar um bom profissional para resolver esse problema. E o quarto ponto, ele tem como te pagar. Ele tem como pagar o valor dos seus honorários. E às vezes não é que ele tenha o dinheiro, ele não precisa ser rico, mas ele tem como buscar. Ele tem como buscar o valor para te pagar. Seja porque ele vai pedir para alguém, seja porque ele tem cartão de crédito, seja porque ele tem um dinheiro aplicado no banco. Ele tem como te pagar. Ele quer pagar e ele tem como te pagar.
E o último ponto do cliente de maior valor é que você quer atendê-lo. Porque às vezes o cliente tem todas essas características, mas é um cliente cri-cri, um cliente chato, e aí não está alinhado com o tipo de cliente que você quer. Então você precisa fazer essa reflexão. O cliente de maior valor não é o dinheiro que dita quem é o cliente de maior valor. Porque tem cliente com dinheiro que não valoriza o trabalho da outra pessoa, não quer pagar, pechincha, não valoriza. É o cliente que quer pagar, tem como alcançar os meios de te pagar, já quer resolver o problema, tem essa consciência e você quer atender. E como que a gente atrai esse cliente de maior valor? Vamos falar aqui dos 3 elementos que vão mudar o seu jogo. Vocês estão me acompanhando aqui, gente? Estão me acompanhando? Coloca aí para mim um joinha, um coraçãozinho, para eu saber se vocês estão me acompanhando. Que eu vou começar aqui a falar dos 3 elementos que vão mudar o seu jogo. O primeiro deles, que eu já falei aqui, não vou me alongar tanto, é a clareza do seu posicionamento. Você precisa entender quem você quer atender. E o problema da maioria é querer atender qualquer pessoa. E quem quer vender para todo mundo, quem é minha aluna aqui ou quem já foi minha aluna aqui, já me ouviu falando muito isso. Quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Então você precisa entender quem é o cliente que eu quero atrair, para que a sua comunicação ela seja direcionada para ele, para que você construa a sua autoridade, o seu marketing, os conteúdos que você vai postar na rede social, para que você construa isso alinhado com o público que você quer atrair, para que você construa a sua esteira de serviços de uma forma que essa pessoa valorize a forma como você presta o serviço. Eu tenho um cliente meu que ele presta um serviço de planejamento sucessório. E o planejamento sucessório dele tem um valor bem mais elevado do que a gente vê aí no mercado normal. E ele estruturou uma metodologia própria. Quando a gente montou toda a apresentação da proposta dele, a gente deixou bem claro 7 passos da metodologia dele de entrega desse trabalho. O trabalho dele leva no mínimo 6 meses para entregar o planejamento sucessório. Ele tem lá alguns rituais da entrega desse trabalho para o empresário. Então a gente definiu quem é o empresário, qual é o tamanho do patrimônio desse empresário para quem ele entrega esse trabalho, porque é um trabalho com valor bem mais elevado, que tem todo um trabalho da equipe dele, da forma como entrega. Aí quando ele vai entregar o planejamento sucessório, o cliente vai ao escritório, ele faz um café da manhã, ele faz um dossiê, ele explica aquilo tudo, ele entrega numa caixa muito bonita. Por quê? Porque ele quer atingir empresários com um patrimônio X que valorizam esse tipo de entrega mais alto nível. Então você precisa entender para o tipo de cliente que você quer vender, para o tipo de cliente que você quer atrair, como que tem que ser a sua entrega. Para que você vá conseguindo passar para ele a percepção de valor. Quando eu falo valor, é isso. É a percepção de valor. Que você é melhor do que a maioria que está aí. Que a sua forma de trabalhar, a sua forma de se relacionar com ele, a sua entrega, a solução que você traz, a forma como você conduz o trabalho é diferenciada. E ela tem que ser sua. E quando você entende isso, você começa a comunicar isso no seu posicionamento. Então, fazer esse exercício é muito importante. Então, o cliente ele precisa perceber a sua autoridade. E o que eu mais vejo são advogados com muitos anos de experiência, com anos de prática, muito bons tecnicamente,
mais perdidos, que até têm autoridade no offline, mas quando vem para o digital, não conseguem transmitir a mesma autoridade. Tem um perfil completamente desconexo, bagunçado, desalinhado, que não transmite a autoridade que ele tem de anos de advocacia. E ele acaba perdendo espaço para um advogado mais novo, mas que já entendeu o jogo do posicionamento digital e prospecta clientes na internet, clientes que poderiam ser dele, ser seu, por falta de um posicionamento de autoridade. O cliente, ele paga mais quando ele confia em você, quando ele vê que você é autoridade e especialista. E ele já percebe isso nos mínimos detalhes, inclusive pela forma como você se posiciona nas suas redes. E o terceiro é a sua comunicação. A sua comunicação precisa ser estratégica. Você precisa entender a dor do seu cliente. O problema é que vocês, a maioria dos advogados, eles focam em vender a técnica. Quando o cliente chega até você, você vai conversar com ele, você vai fazer uma reunião com ele, e o teu foco está todo na técnica. O teu foco está todo em mostrar para ele o quanto você é bom tecnicamente. Só que o técnico não vende. Porque você está conversando com a parte racional do cérebro do seu cliente. Veja bem, o cliente, ele sabe que tem um problema, mas ele não gostaria de ter esse problema. E se você fica só ali na técnica, não está gerando nele a emoção necessária para que ele entenda que ele precisa resolver o problema, ele precisa de você e que você é o melhor para resolver esse problema. Então, quando você foca só na técnica, você não consegue gerar nele os gatilhos mentais necessários, que são gatilhos emocionais, para ele ver a diferença entre você e os demais outros que fazem o mesmo tipo de venda, a venda técnica, ou que estão na rede social buscando se posicionar da mesma forma, divulgando conteúdo técnico. Há muitos anos atrás funcionava, hoje não funciona mais você divulgar conteúdo técnico. Então você precisa entender o dia a dia do seu cliente, as dúvidas mais corriqueiras, a dor que ele passa e comunicar de uma forma que, encaixe. E eu sei que não é fácil, tá? Você deve estar aí, mas como que eu faço isso? A minha cabeça é de advogado. Eu não consigo pensar de outra forma. Eu penso de forma técnica. Sim, você estudou 5 anos e você se formou pensando de forma técnica. Eu sei, eu também fiz direito. E é muito complicado, é muito complexo você desligar o HDzinho e pensar de uma outra forma, de forma mais simples, de uma forma mais persuasiva, né? Você conseguir traduzir o tecnicismo de uma forma ali que gere no cliente a emoção. Que você esteja falando a mesma coisa, só que numa narrativa mais conversacional, mais persuasiva, mais emocional. É bem complicado. Por isso que é importante ou você buscar cursos em que você vai aprender essa forma de comunicação, ou busque um especialista que vai te ajudar a fazer as suas narrativas de marketing, as suas narrativas de vendas. É importante você dar a devida atenção ao seu marketing, à sua comunicação estratégica. Então, se a sua comunicação ela não está alinhada, tá, à proposta de valor que você gera, você acaba não passando essa percepção de valor. Isso aconteceu com uma cliente minha de mentoria. Ela realmente é uma autoridade na área dela, e ela estava ali no digital, mas postando diquinha jurídica. E nessa época que ela só postava diquinha jurídica, ela não conseguia converter um cliente no digital, nem para pagar consulta com ela. Os poucos que vinham queriam só dica
gratuita. Aí a gente começou a mentoria de posicionamento dela. A gente começou a mentoria de posicionamento, primeiro mudando a mentalidade dela e da sócia, das duas, com relação a posicionamento, com relação à forma de conduzir uma reunião de venda, com relação à forma, inclusive, de fazer o marketing dela. E aí a primeira coisa que eu falei para ela, tira a agência que está fazendo o seu marketing, porque eles não estão sabendo fazer um marketing que realmente gere valor e gere conversão. E aí a gente começou a traçar toda a forma dela se posicionar na rede social. Hoje, ela mais do que triplicou o faturamento dela. Hoje, as pessoas entram em contato com ela no direct, querendo saber como que é o serviço delas. E elas fecham consultoria jurídica no próprio direct. E as pessoas pagam. Eu me lembro que a última vez que elas me passaram, isso foi ano passado, inclusive, elas estavam cobrando R$500 para 1 hora de consultoria jurídica. E depois elas apresentavam a proposta de honorários e conseguiam converter muito mais. Porque quando o cliente ele paga para te ouvir, paga para fazer uma reunião com você, ele já está mais propenso a querer te contratar. Então, dependendo do seu modelo de negócios, isso serve como filtro. Então, gente, só estou falando isso tudo para que você entenda que o cliente de maior valor, ele não aparece do nada, mesmo aquele vindo por indicação. Se você já consegue construir esse posicionamento na mente de quem é seu cliente, através do seu posicionamento digital, fora do digital, esse cliente de maior valor, ele vai vir atraído para você pela sua postura, pelo seu posicionamento, pela forma como você se comunica. Você vê, quando eu comecei aqui a live, uma pessoa comentou: graças a Deus você voltou com as lives, ouro puro. Ou seja, a minha forma de me comunicar, de transmitir aqui todo o conhecimento, para ela é ouro puro, para ela é muito bom. Inclusive, ela é minha mentorada, então por isso também que ela virou minha mentorada. Então você precisa conseguir gerar esse valor para que mais pessoas queiram ter você como advogada. Então a comunicação precisa ser muito bem construída. Eu falo que quem se comunica bem vende mais. Quem se comunica bem tem melhores oportunidades. E a comunicação, vocês advogados têm obrigação de saber se comunicar bem. E saber se comunicar bem não é só falar bem o português. É saber se comunicar com clareza, com empatia, gerando conexão emocional. E é muito diferente, a gente tem vários momentos da comunicação que vocês precisam saber flexibilizar e adaptar. Uma delas é a comunicação no tribunal. É completamente diferente a forma como você vai se comunicar com o juiz de direito, com o desembargador de justiça, com o procurador de justiça, com autoridades, né? Da forma como você vai se comunicar num cartório, com um serventuário. A comunicação precisa ser modulada e você precisa aprender a se comunicar nos diversos ambientes. Agora, como que é a comunicação no digital? Ela é diferente. Não pode ser a mesma comunicação que você tem entre os seus pares, que você tem no escritório de advocacia com os seus colaboradores, que você tem no tribunal. Não pode ser a mesma comunicação. Ela precisa ser diferente. Ela precisa ser uma comunicação mais persuasiva, mais estratégica, mais intencional. A mesma coisa quando você vai dar uma palestra. Você precisa conseguir manter as pessoas atentas ao que você está falando. Então, a gente tem alguns truques de comunicação para a gente manter as pessoas engajadas, até na diversificação do tom de voz. É importante você entender como faz isso. Quando você vai gravar um vídeo na rede social, os primeiros 3 segundos é o que mantém o teu cliente ali atento ao que você vai falar. E aí a maioria das pessoas começa o vídeo assim: olá, bom dia, eu sou Lisandra Tomé, eu sou advogada e eu sou estrategista em posicionamento e vendas para escritório. Já perdeu. Já perdeu.
Antigamente funcionava, hoje não, porque as pessoas estão com pressa. E as pessoas estão também tendo ali a atenção dela roubada. Você está competindo pela atenção daquela pessoa. Então, se você não sabe como iniciar um vídeo, se você não sabe como iniciar uns stories, se você não sabe como conduzir uma live, você perde. Então, você precisa treinar a sua comunicação. Agora, para a gente já finalizando aqui a nossa live, eu vou passar para vocês algumas orientações práticas para você atrair clientes de maior valor. Quem está gostando aí da live? Quem está gostando da live? Quem está anotando tudo que eu estou falando? Quais são os insights que você está tendo? Vai deixando aqui para mim no comentário. Então vamos lá. Orientações práticas para você atrair clientes de maior valor para o seu escritório. Passo 1. Defina quem é o cliente de maior valor para o seu escritório. Você precisa entender quem é. Quem é esse cliente? Quais são as características dele? Entenda quem é. Então isso a gente chama, tá? Que é o diagnóstico preliminar de marketing, de posicionamento. É a gente precisa fazer esse estudo prévio, como eu faço aqui com os meus clientes que me contratam, para a gente traçar toda a estratégia de posicionamento dele ou do escritório. A gente faz toda uma parte de análise prévia, faz todo um estudo prévio. Então tem uma reunião de diagnóstico, porque eu vou entender, para poder traçar para aquela pessoa o público-alvo ideal, a esteira de serviço, a forma como ele vai se posicionar. Então você precisa fazer essa análise. Passo 2. Ajustar a sua comunicação, para que você possa se comunicar com esse perfil de cliente. Posts técnicos, como eu falei aqui, eles são diferentes de uma comunicação de autoridade. Hoje não engajam. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Não é o teu post técnico de quinha jurídica que vai engajar, que vai fazer com que aquela pessoa veja que você tem autoridade. Então você tem que vir para a rede social mostrar sua visão. A sua visão de negócio, a sua visão. Se você atua para empresários, você tem que vir falar da sua visão de negócios. Se você é um tributarista, você tem que vir para a rede social falando da sua visão, dos impactos da reforma tributária com relação ao negócio do seu cliente, as tendências de crescimento, as tendências aí em razão de todo esse colapso da economia do mundo. Você tem que vir para a rede social compartilhar a sua visão. Como que isso impacta ele. Você também tem que trazer as suas soluções estratégicas de uma forma, claro, que não configure venda direta na advocacia. E eu sei que isso é difícil de fazer. Mas existe método. Existe método. Ou você tem que aprender num curso, ou você tem que contratar um profissional para te ajudar. De alguma forma, você precisa aprender. Ou fazendo um curso para você mesmo aprender e até ir orientando alguém para te ajudar, ou contratar um profissional que tenha toda essa expertise e vá te ajudar. Vá fazer isso para você. Passo 3 é você mostrar a sua prova de autoridade. E como que você vai fazer isso? Você vai trazer a sua história, os seus anos de experiência nos seus posts, os seus bastidores. E aí, quando a gente fala dos bastidores, advogado não pode postar prova social na rede, não pode postar depoimento de cliente, tá? Não pode postar print de sentença, não pode. Mas existe uma forma de você falar isso, usando um storytelling, trazendo ali uma história de alguém que te procurou com determinado problema e como que você conduziu, quais são as alternativas que tem. Existem formas de você fazer isso. O problema é que quando você fica de braços cruzados, você acha que não tem formas de você fazer um marketing bem feito. E o quarto passo é você saber estruturar a sua proposta comercial. Porque a maioria não sabe
vender. Não sabe estruturar uma proposta comercial que mostre para o cliente que o seu serviço é de maior valor. Outro dia eu estava com uma mentorada minha que ela apresenta, eu ensino todos os meus mentorados, aqueles que não seguem, aí é problema deles. Tem lá na minha plataforma, na formação advogado de negócio para eles aprenderem. Os que me contratam para consultoria individual, eu ajudo eles a montarem, que são as suas propostas de honorários em formato de apresentação. A apresentação comercial, né? E aí eu tenho uma mentorada, uma ex-mentorada que ela era muito reticente com relação a apresentar dessa forma. O que ela fazia? Como muitos fazem, o cliente chegava para fazer a reunião com ela, ela fazia a reunião e ali mesmo na hora ela saía falando o que tinha que fazer e apresentava o preço, mas falando sempre de forma muito mais técnica e só falando. E aí você perde muito com isso. Por quê? Você tem que entender de comportamento humano. Você é advogado, você lida com pessoas, você tem obrigação de entender de comportamento humano. E aí eu já vou só abrir aqui um parênteses, que a live de hoje não é sobre isso, mas faz parte do marketing de vendas, que as pessoas têm características comportamentais. E a gente tem pessoas que são elas são visuais. Elas precisam ver para acompanhar o raciocínio e entender. Tem pessoas que são auditivas. Só escutando, elas vão visualizando na cabeça delas e elas compreendem. E tem pessoas que são sinestésicas. Elas precisam sentir a emoção para tomar uma decisão. Então ela achava que isso era besteira. E eu desafiei ela a preparar a apresentação e fazer uma apresentação para o próximo cliente que viesse para o escritório. Ela já deixar um esqueleto pronto. E assim ela fez. E aí, quando ela voltou no outro encontro de mentoria, ela falou, eu apresentei, o cliente chegou no final e falou assim, nossa, eu nunca vi um advogado apresentar os seus serviços desta forma. Eu estou encantado. E aí ela perguntou para ele se ele estava com alguma dúvida, né? Se tinha alguma dúvida e se poderiam passar para a contratação do serviço. Ele não questionou preço, não questionou nada. Ele fechou. Isso já mais de um mentorado meu conseguiu esse êxito por simplesmente saber como apresentar, mas existe um método e uma técnica para você saber apresentar uma proposta comercial. Não só na construção do slide, mas também do roteiro que você tem que seguir para apresentar sua proposta comercial. E você acaba tendo mais êxito no fechamento de contratos. Então isso é muito importante, você saber como conduzir a sua proposta comercial. Agora eu quero saber de você que está me assistindo aqui. Quem apresenta proposta de honorários, apresenta com a apresentação mesmo de slides e segue um roteiro comercial? Quem já faz isso aqui? Quem já faz isso aqui? Eu quero entender. Já para a gente passar aqui para o encerramento. Ana Paula, verdade, não há volta a dar. O digital é o rei. O digital é a realidade, né? A Tiziana, porque é minha aluna, né, Tiziana? Já faz a apresentação de proposta em PowerPoint, seguindo o roteiro. Isso é muito importante. E, Tiziana, o quanto que isso mudou o seu fechamento? O quanto você conseguiu, você ver de que antes, quando você não apresentava, e agora que você começou a apresentar, o quanto que isso representa no aumento da sua taxa de conversão e fechamento? Coloca aí nos comentários. Coloca aí. Deixar enquanto ela vai colocando. Então, gente, já passando aqui para o final, hoje, né, eu quis trazer isso para vocês refletirem. Aonde vocês querem chegar? 100% de fechamento, ou seja, ela converte hoje 100% com apresentações de propostas comerciais, que ela aprendeu lá na formação Advogados de Negócio.
Oi, Cristina, boa tarde, saudade de você, tudo bem? Não tem problema, vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada aqui essa live e você pode assistir depois. Ela fica aqui, também subo lá no YouTube, então pode assistir depois, tá bom? Mas fica aqui que a gente já está encerrando, fica aqui. Então, gente, ontem eu falei sobre a importância de você transformar objetivos em metas realizadas. Então, para você entender como que você vai vender, as suas estratégias de marketing, de prospecção, você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Você precisa ter clareza do seu sonho. O que você quer realizar? Qual é o seu sonho? E como que você vai transformar aquele sonho em objetivos? Como que você vai conseguir transformar aquele sonho num planejamento estratégico para que você alcance aquele sonho? E aí fatiar ele em objetivos de médio e longo prazo, em metas de curto prazo. Metas que geralmente você divide em metas trimestrais, para que você vá andando, realizando, fazendo o que tem que ser feito. Então, quem não assistiu a live de ontem, assiste. Com base nela, você vai pensar, quem é o cliente que eu quero atrair? Se eu tenho um sonho, eu quero chegar a tal objetivo, quem faz parte? Quem é o cliente que eu quero atrair? Quais são os serviços que eu quero vender mais? Quanto eu quero faturar? Como eu quero estar daqui a tanto tempo? Quem eu quero que faça parte do meu sonho? Como que eu quero estar sendo reconhecido, reconhecida? Ah, eu quero isso, isso, isso. Ok, agora qual é a estratégia? O que eu preciso melhorar? O que eu tenho feito hoje que não está me levando para esse lugar que eu quero alcançar? O que está me prendendo aqui e não está me deixando chegar aqui? Então você precisa dar esse salto, você precisa entender o que você tem que ir fazendo, que são suas metas, ao longo para você chegar do outro lado. Então, o que eu tenho que mudar na minha prospecção de clientes? O que eu tenho que fazer diferente? O que eu tenho que começar a fazer? Primeiro, entendendo quem é o teu cliente ideal, o teu propósito, a tua clareza de propósito. Sabendo lidar até com o seu financeiro. Falei ontem que financeiro é emocional. Você não saber cobrar pelo seu serviço, você não se sentir confortável em passar o teu preço. Está dentro das suas travas emocionais. De que você mesmo não acredita no valor que você quer cobrar. No quanto você pode cobrar. Ou porque você não está bem posicionado, atrai o cliente errado que não tem dinheiro para te pagar. Que não vê valor em você. Então tudo isso você precisa analisar para que você vá mexendo as pecinhas do quebra-cabeça para você chegar onde você quer. E parar de depender só de indicação. Então, só recapitulando, para você colocar aí, você vai ter isso como dever de casa. Quem é o meu cliente de alto valor? Lembrando que o cliente de alto valor não necessariamente é o cliente rico. O cliente de alto valor é aquele que sabe que tem um problema, que já quer resolver este problema, ele tem urgência, prioridade, ele não quer deixar para o ano que vem, ele quer resolver agora. Ele tem como te pagar, ele tem dinheiro para te pagar, ou ele tem cartão de crédito, ele tem investimento em banco, ou ele tem alguém que vai ajudar, vai emprestar o dinheiro para ele, mas ele tem como te pagar. E ele quer te contratar. Ele quer você. Ele quer você. Ele já viu que você é a autoridade. Esse é o cliente ideal. Como que eu atraio? É construindo o seu posicionamento, sendo conhecido por ele, sendo visto por ele, construindo essa relação de confiança, de credibilidade, para que vá gerando na mente dele que você é o profissional ideal. E você não faz nada disso se você estiver de braços cruzados, trancado dentro do seu escritório, escondido, esperando o cliente chegar por indicação. Você não é visto, não é comprado. Então hoje a gente viu, né, como que depender só de indicação limita o seu crescimento. E que escritórios, advogados que estão se destacando hoje no mercado, faturando mais do que você, é porque eles construíram um posicionamento digital, fora do digital também. Eu dei aqui algumas dicas como você constrói também o seu posicionamento fora do digital. Eles conseguiram construir, estão sempre ali atentos em construir uma autoridade coerente com quem eles realmente são. Eles desenvolveram ou estão sempre ali estudando, buscando desenvolver
uma comunicação estratégica. Essa comunicação é até na condição de venda, como vocês viram aqui que eu falei, e a Tiziana falou que hoje ela tem 100% de fechamento. Então, para você atrair clientes de maior valor, é primeiro essa clareza, postura, consciência e construção de um relacionamento de confiança. E se você quer ir além e tornar o seu escritório mais estratégico e atrair clientes melhores, no dia 27 de setembro, eu vou fazer a imersão Advocacia de Alta Performance. Vai ser uma imersão prática, com exercícios, em que eu vou ajudar você a construir a sua advocacia de alta performance, a entender quem é o seu cliente, a estruturar suas ações de marketing. Vai ser uma imersão prática comigo. Se você quer participar desta imersão no dia 27 de setembro, você vai ter ali em primeira mão as informações dessa imersão e a condição especial dentro do grupo VIP de WhatsApp. Para você ter acesso à condição especial para participar desta imersão, que vai ser uma condição muito especial, você tem que entrar no grupo VIP. Você comenta aqui embaixo, grupo. Comenta aqui nos comentários, grupo, que você vai receber o link do grupo VIP lá no direct. Lá no direct. Ou vai no link da minha bio, que tem lá grupo VIP. E você acessa o WhatsApp do grupo VIP. Você tem que estar no grupo VIP, porque lá eu vou dar as informações e a condição especial para você estar comigo no dia 27 de setembro, participando dessa imersão. A hora de você estruturar a sua nova advocacia, o seu escritório, toda a sua estratégia de crescimento é agora. Para que em janeiro você comece um novo ciclo. Você já esteja agora fazendo as ações necessárias, tendo a clareza necessária para você começar em janeiro, num novo ciclo. O momento de você reestruturar não é em janeiro, não é ano que vem, é agora. Para que então você comece 2026 caminhando já na direção do novo ciclo. Então, se você quer vir comigo, comenta aqui, grupo, que você vai receber o link do WhatsApp. Amanhã estarei aqui novamente, meio-dia, tá? Para a nossa terceira live dessa semana, que eu até esqueci qual é o tópico de amanhã. Mas eu vou deixar aqui embaixo na legenda, mas tem também aqui no meu feed, na arte, o tópico da live de amanhã. Meio-dia, espero você, tá bom? Um beijo!